Livro News na Flip 2024. Estamos aqui na Casa Gueto com o secretário nacional de Formação, Livro e Leitura, Fabiano Piuba. Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui. É uma alegria ter você com a gente. Como é que está sendo a Flip para você? Para nós do Ministério da Cultura é muito importante estarmos aqui na Flip. O Ministério sempre teve um papel importante na Flip. Além dos seus processos iniciais, eu trabalhei no MINC um período de 7 anos, ali na época dos ministros Gilberto Gil, Juca, Marta e Ana de Holanda. E o Ministério sempre teve uma presença não apenas de fiscalização e monitoramento, mas de pensar como um ambiente de debate em torno das políticas, né, de livro, leitura, literatura e bibliotecas. Então, para nós estarmos aqui de novo, tem um pouco essa percepção, essa perspectiva de que é um ambiente para o debate também das políticas públicas. Como é que está vendo o movimento esse ano por aqui? A Flip assim como, eu gosto de dizer que, tal como a Feira do Livro de Porto Alegre, né, que é a mais antiga do Brasil e que esse ano faz 70 anos, é a mãe das feiras de livros, né, no Brasil. A Flip é a mãe das festas literárias, dos festivais literários, que depois se expandiu, né, se esparramou em vários territórios do país. Você pega, por exemplo, estados como a Bahia, eu estou citando aqui a Bahia porque é uma referência, hoje tem uma rede, um circuito de festas literárias muito ricas, desde da festa literária de Mucugê, a festa literária, por exemplo, de Cachoeira. E a Flip teve um papel importante, né, de ser inspiração e referências para esses debates. Então aqui é um lugar de uma rica programação, né, de encontro ali desse universo, né, do mercado editorial, né, da produção editorial brasileira, mas num encontro muito direto com o leitor, e que a gente se esbarra aqui nas encruzilhadas das ruas de Paraty. Então é um encontro muito bonito. Como é que esses eventos eles se enquadram, se encaixam no Plano Nacional de Livro e Leitura, e como é que está, aproveitando a pergunta, o PNLL agora? O presidente Lula regulamentou a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que era uma lei que foi aprovada e sancionada em 2018, mas não tinha sido regulamentada. Então a gente fez todo um trabalho entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação para a regulamentação dessa lei. Então, 2023 foi um trabalho muito técnico, muito jurídico e também de articulação, de integração, de intersetorialidade entre os Ministérios da Cultura e o Ministério da Educação. O presidente Lula, junto com a ministra Margarete Menezes, né, da Cultura, e o ministro Camilo Santana, da Educação, assinaram o decreto de regulamentação dessa lei, e ela traz para a gente uma agenda muito pragmática, né, muito objetiva, muito centrada, que é a construção do novo Plano Nacional de Livro e Leitura. E o que é que esse plano é diferente dos demais, Fábio? Porque nós tivemos o plano de 2006, que é uma portaria interministerial, assinada pelos então ministros Gilberto Gil e o Fernando Haddad, onde estabelecia ali os princípios norteadores, os objetivos, né, os 4 eixos do plano que a gente mantém, que daqui a pouco, se permitir, eu posso falar um pouco desses 4 eixos, porque é um elemento de comunicação importante, né? E, além dos 4 eixos, as linhas de ações, né, com sugestões de linhas, a exemplo de implantar bibliotecas, modernizar bibliotecas, né, entre outras coisas, os circuitos de feiras de livros e festivais literários. E esse plano, ele tem um diferencial, porque ele obriga, e a palavra é essa mesmo, né, os ministérios têm uma atribuição institucional, legal, de construir o novo Plano Nacional de Livro e Leitura de uma maneira integrada com os planos nacionais de cultura e de educação. Aí há uma feliz confluência, porque o MEC acabou de encaminhar, né, o Plano Nacional da Educação para o Congresso, e o Ministério da Cultura está entregando até o final desse ano também o nosso Plano Nacional de Cultura. E o Plano Nacional de Leitura está integrado. Há uma Política Nacional de Educação e uma Política Nacional de Cultura, e a diferença e a conquista e o avanço que eu compreendo é que agora nós vamos estabelecer as metas e ações. Quais são as metas e ações para os próximos 10 anos em torno dos 4 eixos do Plano Nacional de Livro e Leitura? Que são democratização do acesso, né, ao livro, então esse é o eixo 1. Quais são as ações e quais são as metas que nós vamos estabelecer, por exemplo, de implantação de bibliotecas, modernização de bibliotecas públicas e comunitárias, né, além de outros espaços, né, de promoção, né, do livro.
Vou dar apenas uma ilustração. Nós tínhamos no Plano Nacional de Cultura uma meta, que o Plano Nacional de Cultura ele regeu de 2010 a 2020 e foi prorrogado por mais 2 anos, né? Então, nós tínhamos uma meta de estabelecer um município, estabelecer pelo menos uma biblioteca em cada município. Naquela ocasião, era em torno de 1.500 municípios sem bibliotecas, e em 2010 e 2014 a gente conseguiu zerar esse déficit. Hoje já são mais de 1.000 bibliotecas que foram fechadas. Então, provavelmente, essa meta ela vai se restabelecer outra vez como uma meta muito importante e vital para o Plano Nacional de Livro e Leitura, mas não apenas como implantar bibliotecas, é muito mais na perspectiva de reabrir essas bibliotecas e modernizá-las no que se refere à sua infraestrutura cultural, né, ao seu acervo, ao seu mobiliário, enfim, equipamentos, programação cultural, acadêmica, científica, educativa, numa integração melhor da compreensão da biblioteca como um centro cultural, não apenas como lugar de um depósito de livros. Então, essa é uma meta que provavelmente vai vir com muita força, né? E eu associo ela, digamos, ao eixo 1, que é da democratização do acesso ao livro, como, por exemplo, o papel que as bibliotecas escolares também têm, né? O segundo eixo é o eixo da promoção da leitura e formação de leitores, ou seja, não basta só democratizar o acesso, estabelecer com que os livros cheguem ali na ponta, né? Mas você tem que ter programas de promoção da leitura. Vai desde a formação de mediadores de leitura, de agentes de leituras, né? Mas também de projetos de incentivo à leitura que existe no Brasil, né? E nessa linha, por exemplo, se na primeira a gente já teve um passo importante, que foi incluir no PNLD Literário, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que tem um PNLD Literário, incluímos o PNLD Literário, agora é PNLD Literário, mais bibliotecas públicas e comunitárias. O que é que significa isso? Nós apresentamos para o MEC, para o FNDE, vou apresentar isso diretamente inicialmente para a Fernanda Pacobaíba, que é a presidente do FNDE, de inserir o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas na aquisição dos livros que o MEC faz. O governo brasileiro é o segundo maior comprador de livros do mundo, né? Só não é o primeiro porque a China, né, compra mais livros, mas lá é um livro muito padrão, né? E aqui não, a gente promove a bibliodiversidade, né? O mercado editorial, a cadeia criativa e a cadeia produtiva também. E agora, já nesse momento, né, nós já incluímos o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, então todas as bibliotecas públicas, municipais, estaduais e comunitárias vão receber anualmente atualização dos seus acervos e de coleções, né? Então, talvez seja até uma meta pré-cumprida, digamos assim, né? Obviamente, a gente tem um desafio junto ao MEC de aprimorar a bibliodiversidade na seleção desses livros, né, na composição desses acervos. Mas indo para o segundo eixo, que é o da promoção da leitura, né, então é incentivar projetos de incentivo à leitura, de mediadores e agentes de leitura, mas também dentro dela se insere, por exemplo, o Viva a Leitura, que também está na lei da Política Nacional de Leitura Escrita. É um prêmio que aconteceu entre 2005 a 2016 ou 2017, né, e depois não houve mais sequência, então a gente está retomando esse plano, o MINC, o MEC e a UEI, que é de premiar as boas práticas e iniciativas de incentivo à leitura no Brasil das mais diversas áreas e segmentos, né? Na escola, na biblioteca, mas pode ser debaixo de um cajueiro, de uma mangueira, digamos assim, né? E a gente sabe que o Brasil tem muitos projetos, né, de incentivo à leitura. Um terceiro eixo tem a ver com isso que nós estamos aqui, que é o da comunicação, que é a valorização do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas no imaginário social coletivo, né? O incremento, né, da importância do livro, digamos assim, no imaginário social e coletivo do povo brasileiro. E aí passa a questão das campanhas, né, que é muito importante nesse sentido. Estamos aí desenvolvendo junto à Secretaria de Comunicação, né, do governo a possibilidade de uma grande campanha nacional em promoção da leitura, porque o próximo ano vai fazer 20 anos do Viva a Leitura no Brasil, do que na América Latina, na Iberoamérica, a gente chamou de Ilímita, né, que foi o ano ibero-americano da leitura, e que teve papel importante para que os países aqui, sobretudo da América Latina, construíssem as suas leis nacionais de livro, que construíssem os seus planos nacionais também, porque tem a Rede Planos, né, que é coordenada pelo CERLAUC, que é o Centro Regional de Fomentar o Livro na América Latina e Caribe, que é vinculado à Unesco, e a gente vai realizar um encontro também ibero-americano desses planos aqui o próximo ano. O Rio é capital mundial do livro, né? Então tem essa dimensão da comunicação, da gente compreender, por exemplo, quando uma flip acontece,
ou quando a Bienal do Livro de Pernambuco acontece, a Bienal do Livro do Ceará, né, ou a Feira do Livro de Porto Alegre, enfim, é também um aspecto de comunicação. Vai chamar a atenção da sociedade que algo está acontecendo, algo está se passando em torno da promoção do livro da leitura, e ela também é esse ambiente de comunicação. E o quarto eixo é o do desenvolvimento da economia do livro, né? Então, isso implica no incremento, digamos, da economia criativa do livro, né? Fomentar a criação, a produção e a circulação literária no Brasil e fora do país. Nós retomamos o ano passado com a Fundação Biblioteca Nacional um programa muito importante, que é o programa de bolsas de tradução, que é um programa voltado para a tradução e difusão da literatura brasileira no exterior, né? Um investimento em torno de 2 milhões, esse ano também, uma parceria MINC, o Ministério das Relações Exteriores, né, Itamaraty, e a Fundação Biblioteca Nacional. Nós temos o prêmio, né, de literatura para mulheres, o prêmio Carolina Maria de Jesus, né? Então, a importância da gente também ter políticas de fomento à criação, produção e circulação literária, os circuitos de feiras de livros, de festivais, de festas literárias. Você tem uma ideia, através da Lei Rouanet, entre os anos 2023 e 2024, foram captados, e a Flip é um exemplo disso, né? A Flip, acho que captou em torno de 4 milhões, né? Que são ali voltados para fomentar e financiar esses circuitos de feiras de livros, né? Então, esse circuito a gente está retomando, inclusive com esse nome, e também o papel da internacionalização, né? E que também tem uma relação com o eixo 1 na questão da aquisição dos livros, né? Seja o PNLD literário, por exemplo, como para as bibliotecas escolares, agora para as bibliotecas públicas comunitárias, né? Ela também desenvolve e fomenta a economia, porque a gente sabe que a compra governamental no Brasil ela tem um grande impacto ali no faturamento do setor, né? Ela é em torno de 50% ou perto disso ali para movimentar a cadeia produtiva do livro e, ao mesmo tempo, para que ela possa investir em novos lançamentos e promoção da literatura contemporânea brasileira. Secretário, e em relação às livrarias? Porque as livrarias, eu acho que pelo menos em 2 desses eixos aí tá bem relacionada, o eixo 2 da formação de leitores e também a economia, né? Como é que como é que o plano vê as livrarias e, aproveitando isso, como é que a Lei Cortez entra nessa discussão? Isso. Bom que você puxou esse tema. Nós estamos nesse momento, nesse contexto dessa semana de Flip, né, numa mobilização e articulação muito forte no Congresso. Esses 2 dias, né, aqui, esses 3 dias aqui desse período em que estive aqui na Flip, estávamos lá o Ministério da Cultura, juntamente com a CEFLI, que é a Secretaria de Formação, Livro e Leitura, com a ASPAC, a Assessoria Parlamentar do Ministério da Cultura, num tour de visitas aos senadores que compõem a Comissão de Cultura e Educação no Senado, porque está para votação, né, já em fase final, a aprovação da Lei Cortez, né, que é a lei que a gente já chamou Lei do Preço Fixo, do Preço Comum, que a gente está chamando Lei do Preço Justo. É uma lei que estabelece ali um regramento, né, onde o próprio mercado diz qual é o preço do livro, né, aquele livro, né, ele custa X. Vou fazer aqui um número redondo que fica mais fácil, né? Digamos que aquele livro seja R$50, né? Então ele vai durante um ano ter o preço desse livro, né? Podendo então um desconto máximo de 10%, e todas as livrarias, né? E incluso aí as compras por meio das plataformas como a Amazon, né? Também tem que estabelecer aquele preço de livro, né? E também o máximo daquele desconto. Tem que respeitar aquele... Isso, porque a gente sabe que essas compras e vendas dessas plataformas têm causado um prejuízo muito grande para o ecossistema do livro, porque ela gera um desconto mais alto, né? E isso impacta nas livrarias, que não é só apenas um lugar de um comércio de livro. A livraria é um ponto de cultura, é um centro de cultura de promoção do livro, né? Então, nesse sentido, a gente está também num processo de formulação do que seria umas políticas voltadas para as livrarias. A gente compreende que a aprovação dessa lei do preço comum, né, que traz o nome aí, é uma grande homenagem ao Cortez, né, um grande editor e livreiro potiguar, radicado em São Paulo, né, e que batalhou muito em vida por essa lei, e o cenário é muito favorável da aprovação. A gente crê que agora, nessa segunda, terceira semana de outubro, essa lei possa ser aprovada no
Senado e depois ir para a Câmara e quizás esse ano ainda o presidente Lula possa sancioná-la e ela regula um pouco, né, essa equidade, né, em uma competição mais justa, né, dentro do mercado editorial, entre os elos, né, entre a editora e as livrarias, e também ali nesse encontro do leitor. Mas, para além disso, a gente está num possível desenho, inclusive via a PENAB, que é a Política Nacional da Lei Aldir Blanc, que é um recurso de 3 bi, que o Ministério da Cultura descentraliza e repassa para os estados e municípios, e uma das linhas são os eventos literários. Então, a gente está em um processo de pensar isso junto aos estados e municípios, mas também está construindo isso numa parceria aí com as estatais, que creio que até o próximo ano a gente consiga, que é dos circuitos literários no Brasil, que aí inclui bibliotecas, circuitos literários dentro das bibliotecas públicas e comunitárias, circuitos literários nas livrarias. Então, a livraria também vai ser um ponto para esses circuitos, né? E, obviamente, centros culturais, equipamentos culturais, né? Entre outros ambientes. Então, essa também seria uma outra linha. A gente fez um ensaio, creio que em 2010, foi muito interessante, 2009, 2010, quando estávamos no Ministério, nós temos um edital específico de programação cultural para as livrarias, né? Então, vai ser uma espécie ali de uma categoria, digamos, dentro desses circuitos de festivais literários, para que as livrarias possam realizar suas programações. Ótimo. Qual é o horizonte, para a gente já ir também encerrando essa nossa conversa, o horizonte do plano? Daqui para frente, quais são os próximos passos e quando é que ele deve estar concluído para que tudo comece a fluir mais? Nós temos um calendário ideal, mas é apenas como um horizonte. Sim. Né? Dia 23 de abril é o Dia Internacional, né, do livro e do autor e da autora. Isso. Então a gente está trabalhando com muito afinco para que nessa data, né, o presidente Lula, junto com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro da Educação, Camilo Santana, possam estar ali regulamentando o decreto do Plano Nacional de Livro e Leitura, trazendo ali quais são as metas para os próximos 10 anos em torno desses 4 eixos. Obviamente isso é um cenário, um horizonte, porque tem todo um trabalho, né, que a gente já vem realizando. 2023 e 2024 a gente realizou alguns seminários regionais. No ano passado, junto com o MEC, realizamos 5 seminários regionais, fizemos em Belém do Pará, na região norte, em Pernambuco, quando nos encontramos lá na Bienal de Pernambuco, a gente fez ali também em Pernambuco, fizemos em Porto Alegre, no sul, fizemos em São Paulo, em Diadema, e no Centro-Oeste fizemos em Cuiabá, né? Então, assim, e a Conferência Nacional de Cultura também houve uma pré-conferência, né, setorial, houve os encontros setoriais. No primeiro dia da Conferência Nacional de Cultura, que foi em março deste ano, teve as pré-conferências ou encontros setoriais, e houve um de livro, leitura, literatura e bibliotecas, e o tema foi exatamente a discussão do plano, né? Pensando ali nos objetivos, metas, e vamos realizar agora também 5 encontros mínimos, para que a gente possa, inclusive, compreendendo esse legado que tem, a gente sistematizou aí, tem uma minuta, inclusive, ali, desse plano, para que a gente realmente já possa discutir com esse acúmulo que veio, né? Sobretudo da Conferência Nacional de Cultura. E o ideia, assim, nosso horizonte é que lá em 23 de abril, oxalá, o presidente junto com a ministra Margareth e o ministro Camilo possam estar regulamentando, aí sim a gente tendo uma agenda de trabalho importante, né, para os próximos 10 anos, mas lembrando também que esse processo, isso está na lei, inclusive, né, da Política Nacional de Leitura e Escrita, que o plano tem que ser resultado de uma construção coletiva, né? Fabiano Piuba, queria aproveitar a sua presença aqui também, com sua experiência e seu amor pelos livros, você deixar uma inspiração para a gente de alguém que seja referência a um autor, uma obra que você goste, enfim, fala um pouquinho do Fabiano Leitor. O Fabiano Leitor é um menino do sertão, né, que a leitura chegou primeiro através da oralidade, nas histórias que minha avó contava, nas histórias de meu pai. Meu pai era um grande prosador, um grande contador de histórias, né? E também a minha mãe, que tivemos algumas experiências dela lendo para a gente. Não era algo muito ali cotidiano, mas eu tenho essa memória afetiva de minha mãe ler algumas coisas para a gente.
não tínhamos uma biblioteca em casa, mas tínhamos ali alguns livros e a minha mãe gostava às vezes de compartilhar um pouco dessa leitura. E a própria música popular brasileira, a chegada, por exemplo, do disco do Belchior, que meu irmão mais velho trouxe, e o disco do Realce, do Gilberto Gil, que minhas irmãs chegaram em casa, me levaram para as letras dessas músicas. Então, assim, a literatura e o leitor veio inicialmente por isso, porque a escola não formava, né? E o ambiente favorável em casa não era tanto, né? E isso me levou para a literatura, né, de uma maneira muito forte, e o encontro com o livro, com os livros, foi muito impactante. Tudo tipo assim, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. Então, embora minha formação seja em história, a graduação, o mestrado, o doutorado em educação, mas a minha vivência é muito com esse universo da literatura e da palavra, né? Eu gosto de dizer que sou daquelas pessoas que acredito que as palavras podem fazer coisas com a gente, mas que a gente pode também fazer coisas com as palavras. Então, a literatura, para mim, é um pouco isso. Ela ajuda a gente a ver, escrever e reinventar um mundo melhor, né? E pensando no livro, né, eu vou trazer aqui o livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo, né, que espero que em breve, aí sim eu vou olhar para cá, esteja eleita, né, membro imortal da Academia Brasileira de Letras, porque essa dívida já não pode mais se sustentar. Fabiano Piuba, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E que o PNLL progrida rapidamente para que a gente no próximo dia 23 de abril esteja aí celebrando todo mundo esse avanço e começar a trabalhar mais para que ele vire realidade, né? Isso, e tem que ser uma pactuação federativa, né? É o governo federal com os governos estaduais e municipais e com a sociedade, né? Exatamente. Então, a sociedade brasileira tem que se apropriar desse plano como um instrumento político, né, para cobrar o governo federal, né, para o cumprimento dessas metas. Essa é uma conquista política e social, né, brasileira. Muito obrigado, Fabiano Piuba. Livro News na Flip 2024.